As pessoas com deficiência têm os mesmos direitos de todos os cidadãos brasileiros, além de leis específicas destinadas a assegurar a sua inclusão social e cidadania. Esta semana foi comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, uma data para lembrar das conquistas e cobrar que os direitos sejam efetivamente cumpridos. Sinais sonoros e em braille, corrimão, rampas, parecem detalhes, mas fazem muita diferença no dia a dia de quem tem algum tipo de deficiência, e não são poucos. O Brasil tem 12 milhões e meio de pessoas com deficiência, equivalente a quase 7% da população. A pessoa com deficiência, ela só tem as suas limitações, ela é diferente, mas ela tem a sua força, né? Tem o seu direito, ela quer ter o seu direito de ir e vir sem discriminação, sem preconceito, e seguir a sua vida como uma vida normal, como a de qualquer um. O desabafo é de Catiane. A jovem de 31 anos nasceu com má formação congênita e precisou vencer barreiras durante a vida para fazer coisas simples, como estudar, trabalhar e cuidar da casa. Marina é cadeirante. Ela ficou famosa na internet ao produzir conteúdos digitais para deficientes e defender os direitos de quem tem algum tipo de limitação. Os direitos das pessoas com deficiência, em geral, no Brasil, eles são muito bons. A gente tem muitas garantias, mas as coisas que nós conseguimos com muita luta não são respeitadas. A Constituição Federal determina que o Estado é obrigado a oferecer condições de acessibilidade e mobilidade a todos os cidadãos, além de acesso à saúde, educação e mercado de trabalho. Direitos fundamentais que são reforçados no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor em 2015. O Estatuto trata ainda sobre a capacidade civil da pessoa com deficiência e aborda aspectos penais, com a definição de crimes e infrações administrativas em razão de preconceito e discriminação. Essa advogada orienta que, em caso de descumprimento da lei, a situação deve ser denunciada. Quando a pessoa com deficiência ela se vê impedida de exercer o seu direito, seja ele na área de saúde, educação, trabalho, comunicação, ela não pode se calar, ela não pode aceitar esse tipo de comportamento para que isso não se perpetue na sociedade. Tem vários órgãos que pode ser feito denúncias. Por exemplo, nós temos a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, mas também se for na área do trabalho, né, de emprego, ela pode denunciar para o Ministério Público do Trabalho. Denúncias que parecem estar sendo feitas. Nos últimos 10 anos, o Ministério Público do Trabalho recebeu quase 17 mil queixas de violações trabalhistas relacionadas às pessoas com deficiência, mais da metade sobre descumprimento da cota legal, lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a reservar de 2% até 5% das vagas para pessoas com deficiência. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar, diz que temos hoje no Brasil uma das legislações mais avançadas no mundo em relação às pessoas com deficiência, mas, ao mesmo tempo, sabemos que ainda temos muito que avançar, pois a luta é diária quando se trata de direitos. Direitos que são conquistados a cada dia. O Conselho Nacional de Justiça aprovou recentemente, por exemplo, norma que garante condições especiais de trabalho a servidores da Justiça e magistrados com deficiência ou necessidades especiais, e também para quem tem filhos nessas condições. No Supremo Tribunal Federal, o ambiente é cada vez mais adaptado para dar mobilidade não só a servidores, mas a operadores do direito e visitantes. Para quem visita o tribunal, existe rampa de acesso para cadeirantes, piso tátil para auxiliar na circulação de cegos e tradutores da língua brasileira de sinais para surdos. Os cursos e eventos também são traduzidos em Libras, assim como a programação da TV Justiça. E é na TV do Judiciário também que estudantes e advogados estão tendo acesso a um conteúdo exclusivo, criado pela mais alta corte do país, um glossário jurídico em Libras. A Constituição Federal é a lei máxima do Brasil.
É por ela que se organiza a sociedade. A Rede Acessibilidade Jurídica fez uma pesquisa com o apoio do Ministério da Justiça sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência visual na utilização das diversas plataformas jurídicas do país. Sobre esta questão, eu converso agora com o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Cláudio de Castro Panoeiro. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado a você. Uma boa tarde. Bom, quais foram as principais queixas das pessoas com deficiência visual, segundo esse levantamento? Faz mais ou menos um mês e meio, a Rede Acessibilidade nos procurou questionando que havia muita dificuldade para acessar as páginas dos tribunais. E a partir daí nós tivemos a ideia de fazer uma pesquisa e consultar todo o segmento das pessoas cegas ou com baixa visão que frequentavam essas páginas para que elas nos apontassem quais eram as debilidades desse sistema. Foram várias debilidades apontadas, das quais eu relaciono 3 que nós consideramos as que mais se repetem nas respostas dos nossos deficientes. A falta de um desenho universal. As páginas dos tribunais, elas não são iguais. A informação é distribuída de forma diferente ao longo de cada site, o que dificulta o acesso por leitores de tela. Para que as pessoas tenham ideia, um leitor de tela não é como um olho humano que, ao se defrontar com uma página, você tem a compreensão do todo. Um leitor de tela, utilizado por pessoas cegas, ele é linear, de modo que é preciso percorrer linha após linha para poder chegar à informação. Se essa informação, em 2 ou 3 sites diferentes, ela está distribuída de maneira desigual, a consequência é que ele vai perder muito mais tempo do que uma pessoa não deficiente para encontrar a informação. Secretário, com a pandemia, a tecnologia se tornou uma aliada, né? Uma peça fundamental aí nas nossas relações. E, diante da pandemia, isso se torna mais evidente a dificuldade dessas pessoas no acesso a aplicativos e sites? Sim, se torna por uma questão até do isolamento social. Normalmente, para que você possa suprir essas dificuldades, e eu passo para a segunda delas, que é a questão dos CAPTCHAs. Os CAPTCHAs foram criados para eliminar a atuação de robôs, mas os CAPTCHAs não são identificados pelos leitores de tela. Nesse caso, com frequência, as pessoas com deficiência utilizam o auxílio de uma pessoa não deficiente para superar aquela limitação imposta pelo CAPTCHA. Mas se ele vive sozinho, por exemplo, trabalha sozinho, e tem que guardar o isolamento social, ele pode não ter a ajuda de uma pessoa não deficiente para superar essa dificuldade. Bom, as informações para essa pesquisa, elas foram captadas a partir de um formulário online. Como vocês conseguiram tornar esse formulário acessível? Na realidade, esse formulário foi construído, em primeiro lugar, a partir da própria Rede Acessibilidade Jurídica, a partir dos seus questionamentos. E aqui dentro da Secretaria Nacional de Justiça, nós temos uma servidora que testou vários modelos diferentes, até porque, como eu sou cego e uso leitores de tela, então eles foram testados para ver qual se adaptava melhor às nossas necessidades. Então, foi uma questão de tentativa e erro que a gente chegou a esse formulário, construído empiricamente. Bom, diante dessas informações, quais serão as ações práticas a partir de agora, secretário? A pesquisa ainda continua aberta e, nesse caso, aproveito a audiência para convidar todas as pessoas cegas e com baixa visão que utilizem esses sites, que elas continuem respondendo o questionário para que a gente possa identificar as debilidades do sistema. Uma vez identificada a debilidade, a ideia é, a partir daí, construir as nossas propostas de alterações desse modelo. E vamos levar essas propostas ao CNJ para que ele possa
a partir das suas atribuições, uniformizar as páginas dos tribunais e torná-las acessíveis. Um último destaque é que, embora a pesquisa tenha começado com pessoas cegas e com baixa visão, por conta da demanda da rede de acessibilidade jurídica, num momento seguinte, nós pretendemos avançar também para as outras deficiências, os surdos, os deficientes motores, para que todos possam ser contemplados. Ok, conversei ao vivo com o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Cláudio de Castro Panoeiro. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Até a próxima. Obrigado a vocês.